Senhor Jesus. A referência bíblica dessa semana é Mateus 20, só que nós não podemos falar de Mateus 20 sem ainda falarmos de Mateus 19. Aqui em Mateus 19, há uma advertência para nós, há um encorajamento para nós, que se nós não cumprirmos, isso pode nos impedir de completarmos a missão a qual o Senhor nos deu. Senhor Jesus, vamos lá, versículo 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Amém? Eu vou ler para vocês aqui uma nota de rodapé da King James que fala assim, ó. Geralmente diz que estes versículos promovem a inocência ou a simplicidade infantil. Mas a declaração de Jesus, na verdade, insta os discípulos a adotarem a humildade infantil. Jesus frisou o tratamento bondoso e gracioso às criancinhas ao ensinar que todo aquele que recebe uma criança em seu nome será recompensado como se tivesse recebido o próprio Messias. Amém? Então, amados, de acordo com essa porção, nós vemos que o reino do céu é para aqueles que são simples. Essa semana o Senhor veio nos dizer que nós precisamos cumprir esse requisito, sermos simples. Por quê? Porque ele usa o exemplo das crianças. Eu estava vendo aqui o Jarbas com os filhos dele, né, a Lídia e o Guilherme, né, ali desfrutando. Por que o Senhor ele usou o exemplo das crianças? Justamente, irmãos, porque as crianças, elas não têm um preconceito. As crianças, elas são conduzidas. As crianças, elas são direcionadas. Se o pai fala, se o professor fala, se o professor ensina, elas vão obedecer. E aí Mateus 5:3, abram lá por gentileza. Eu tô... Tá, beleza, tá bom. Agora eu vou usar a atualizada, Almeida atualizada, sem ser a King James. Mateus 5:3. Mateus 5:3 fala-nos assim, um versículo que a gente tem desfrutado há bastante tempo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Aqui uma característica a qual o Senhor vem nos mostrar mais uma vez, a questão da humildade. 1 Pedro 5 fala-nos que o Senhor resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Amados irmãos, nós precisamos de fato ter um coração simples. Precisamos ter um coração humilde. Pedir para o Senhor para Ele tirar de nós toda a ambição, tudo aquilo que tem nos tirado do foco dEle. Senhor Jesus, amém. Nós precisamos ser como uma criança no final da era da igreja. Amém. Criança essa que o Senhor enfatiza a questão da simplicidade. Senhor Jesus. Amém. Então, durante essa semana, esses pontos iniciais, os quais o Senhor vem nos revelar, vem nos mostrar, nos encorajar, ele usou outro exemplo ali, também na Bíblia, que é o exemplo do jovem rico. Os irmãos lembram, né? Do jovem rico? O jovem rico que ele tinha um anelo, ele tinha um objetivo que era ser vencedor. E esse também é o objetivo de cada um de nós aqui, sermos vencedores. Nós cantamos um hino que um dos pontos foi a questão do galardão. Irmãos, galardão. Amém? Amém. E aí Mateus 19, voltem lá. 17.
Pode ser o 16, Jarbas. E eis que alguém aproximando-se, Mateus 19, a partir de 16, até o 18. E eis que alguém aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Amém. Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele sabia que esse jovem rico poderia cumprir esses mandamentos aqui, explícitos, descritos aqui ou não? O Senhor sabia, não sabia? Sabia. Que cada um ali, ele podia, esses que foram citados, ele podia, não podia? Sim. Mas tinha um mandamento ali, irmãos, que não estava escrito. Não é isso? Não estava na lista dos quais o Senhor havia listado. Esses todos eram algo que? Exterior. Só que o Senhor queria trabalhar o quê? Um interior. O mais importante para o Senhor naquele momento não era algo exterior, porque o exterior, o jovem rico, ele poderia cumprir. Isso era fato. Só que o Senhor queria trabalhar algo a mais nele, queria trabalhar o interior nele, o interior dele. Senhor Jesus. Então o Senhor estava se referindo ao quê? Aí o versículo 18 fala assim, ó: E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Era como se o Senhor completasse assim, ó: Não cobiçarás. Falta esse. Falta esse. Porque o Senhor sabia que ele era um jovem, dono de muitas posses, né? E aquilo que estava direcionado ao seu coração ia tirá-lo do foco. Então, algo interior, o Senhor queria trabalhar algo interior nele. Senhor Jesus. Então, por isso, amados irmãos, que o Senhor fez essa narrativa com um jovem rico. A questão do algo interior. É por isso que o Senhor hoje ele procura trabalhar em nós, no nosso interior. Então é de suma importância que nós peçamos ao Senhor para que de fato limpe o nosso interior. Irmãos, nós estamos rodeados de muitas coisas, muitas informações, principalmente informação. Um exemplo, política. Está na época da política, né? Não sei se os irmãos já viram lá na rodoviária do Plano Piloto, o que tem de político lá, político mesmo, eles estão indo lá já estão fazendo as propagandas, e as pessoas trabalhando para eles. Então a gente está rodeado dessas coisas. Eu estou no grupo do trabalho, irmãos, o que mais tem é política. Um posta de um deputado, o outro posta de outro. Irmãos, eu não aguento nem ver mais, nem olhar. Senhor Jesus. Então esse tipo de coisa, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Pedir para o Senhor limpar-nos dessas coisas. Essas coisas não têm a ver com o trabalho, com os trabalhadores da igreja, do final da era da igreja. Senhor Jesus. Então, se de fato nós almejamos ou queremos ser os trabalhadores no final da era da igreja, nós precisamos ser simples. O Senhor quer que nós sejamos simples. Simplicidade é esta que nós sabemos que depois da queda do homem, nós vimos semana passada, essa simplicidade se perdeu. No meio do trajeto ela veio a se perder. Abram aí, 2 Coríntios 11:3. Amém? 2 Coríntios 11:3. Fala assim, ó: Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aí agora vamos lá para 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, 13. E o 14.
1 Timóteo 2, 13 e 14. Porque primeiro foi tomado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O ponto aqui não é quem foi iludido primeiro ou não. O ponto não é esse. O ponto aqui é que algo foi perdido. Com a queda do homem, algo se perdeu lá atrás. Nós sabemos que a maior tragédia, irmãos, que o planeta Terra pode ver, o universo pode ter visto, foi a desconexão entre o homem e Deus. Isso se perdeu um dia. E aqui, o Senhor fala em 2 Coríntios 11, 3, a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, o que nós temos que fazer? A nossa mente, amados irmãos, amadas irmãs, precisa estar direcionada para o Espírito. Amém. Senhor Jesus, independente onde nós estivermos, se estivermos rodeados de informações que não vão agregar em nada na vinha do Senhor, a nossa mente precisa ser direcionada para o Espírito. Senhor Jesus, amém? Abram suas Bíblias em Isaías 66, 2. King James, por gentileza. Isaías 66, 2. Amém? Fala-nos assim: porque a minha mão não fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Evilás, abre por gentileza agora na Almeida aí, por favor. Perdão, então a King James agora. Beleza. Olha só o que diz a King James. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indague Yahvé, o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima. Irmãos, se atentem a essa última parte, depois da palavra, depois da vírgula. Pois, a vírgula, minha atenção, minha de quem? Deus, né? Minha atenção e estima a este, 2 pontos, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Amém? Quando você se dedica à palavra, é automático ou não que você seja direcionado a ser um humilde e arrependido de espírito? Amém? Senhor Jesus, então, amados, o Senhor nessa porção ele vem nos falar que ele vai direcionar o seu olhar ao humilde ao humilde de espírito e ao pobre de espírito. Ao contrito, o Senhor quer trabalhar no nosso coração. Senhor Jesus, Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmãos, o Senhor ele quer nos desarraigar desse mundo, das nossas coisas. Senhor Jesus, eu ainda estou ligado, arraigado, enraizado em muitas coisas desse mundo. E aí o Senhor, nessa porção de Gálatas, ele vem falar-nos que ele quer nos desarraigar. Ele quer nos tirar
Porque o Senhor, Ele sabe que quando nós estamos agarrados a essas coisas, isso nos atrapalha na obra. Irmãos, por vezes o meu trabalho, principalmente, tem me sugado de tal forma. Um exemplo mínimo, perder reuniões. Eu chego a perder reuniões, porque eu estou enraizado, né, em algo ali. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mateus 13, 22. Amém? Mateus 13, 22. Senhor Jesus, amém. Mateus 13, 22, fala-nos assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Vou ler novamente. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, ele ouviu, não ouviu? A primeira parte ele ouve a palavra. Ele fez tudo certo. Opa, ouvi a palavra, maravilha. O primeiro passo ele já deu. Ouviu a palavra, beleza. Porém, aí tem um porém, né? Vírgula, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Nós vimos aqui que nessa porção, aqui existem terrenos, terras que representam os corações. E esse coração específico é um coração que ouviu a palavra, mas está cheio de espinhos. Então, amados, que espinhos são esses? As preocupações, as riquezas. O que o Senhor quer de nós? Primeiro, Ele quer que nós o sirvamos. Amém. Vamos lá, Mateus 6. Vamos entender isso aqui. Contextualizar isso aqui. Mateus 6. Um texto bem conhecido dos irmãos. Mateus 6, 25, 26. Vamos entender aqui. Mateus 6, 25 e 26. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Senhor Jesus. Então, irmãos, primeira coisa, o Senhor quer que nós o sirvamos. Mas primeiro, que o sirvamos sem preocupação. O sirvamos sem preocupação. E o segundo é que nós precisamos crer que Ele irá nos suprir. Né? Essa porção ela é bem clara para nós. Ele cuida dos lírios, Ele cuida das aves. Imagina nós que somos os seus filhos. Senhor Jesus. Amém. Então, amados, que de fato o Senhor venha nos tirar toda preocupação, né? Do desarraigar de toda a fascinação desse mundo. Amém. Senhor Jesus. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. Versículo 9 e 10.
Amém? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Senhor Jesus. A decorrência, os males que acontecem no mundo, são decorrência ao quê? Ao amor ao dinheiro, não é isso? Aí é nos mostrado uma empresa. Ela visa o quê? Lucro. E as pessoas? Quem é primeiro plano? Lucro ou pessoas? Lucro ou pessoas? Pelo contrário, a pessoa ela é submetida, por vezes, né, a correr atrás desse lucro para o planejamento estratégico da empresa, que é a cúpula da empresa. Senhor Jesus. Então, amados, resumindo, eles não estão nem aí para as pessoas. Isso é fato. Quer que eu use um exemplo? Meu emprego. Nada melhor do que usar o meu emprego. A minha experiência, a qual eu sei, eu vivo. O que a minha empresa se preocupa? Os irmãos sabem aqui que eu trabalho na universidade. O que eles se preocupam? Em matrícula. Lucro. Tem que ter matrícula. 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 Concordo. Ela é uma empresa que depende de matrícula, depende de aluno. Aluno tem que fazer matrícula, senão não tem como sustentar. Concordo. Mas, e as pessoas da empresa? Como estão as pessoas da empresa? Senhor Jesus? Amém. Então, amados, o que o Senhor vem nos mostrar com isso? Que tudo, de acordo aqui com 1 Timóteo 6, 9 e 10, tudo está rodeado, o fim é o dinheiro, é o lucro. E as pessoas, cada vez mais, elas ficam doentes. Quer um exemplo? Um colega meu acabou de pedir demissão, 10 anos de empresa. Ele não, que perde os 40% da multa, ele pegou uma bolada boa, e ele, por quê? Estresse. Então ele se demitiu agora, semana passada. Senhor Jesus. Amém. Então, amados, tudo é o dinheiro. O Senhor fala males. Todos os males. O dinheiro está envolvido. Mateus 19. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Mateus 19, 27 e 28. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Senhor Jesus. Apocalipse 26, para a gente entender. Capítulo 20, versículo 6, para a gente entender. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Então, amado, de acordo com essas duas porções de Mateus 19, Apocalipse 26, nós vemos que
Aquele que deixa suas coisas para seguir o Senhor, ele pode até passar, e ele vai passar, que isso é bíblico, por sofrimento. Nós vemos vários. O maior exemplo é Paulo, né? Tem um versículo que fala, que eu não me lembro agora, acho que é Coríntios, que fala que a partir do momento que você decide pelo Senhor, você vai ser perseguido. E é isso aqui. Então, quando você deixa suas coisas, igual Pedro falou em Mateus 19, para seguir o Senhor, você vai sofrer. Mas, por outro lado, você não vai se arrepender. Sabe por quê? Porque você tem um prêmio para receber. Irmão, você vai receber algo. Se você deixar suas coisas hoje por causa do Senhor, não fique triste. Na hora eu sei que é difícil, mas nós vamos receber um galardão. E nós vimos em Apocalipse que o nosso galardão ali é reinar com o Senhor. Amém. Olha só que encorajamento. Reinar com o Senhor. E aí, meus amados, voltando para a questão de 1 Timóteo, nós vimos que hoje as pessoas, as informações, a gente está cheio de informação, né? Informação até demais. Muitas delas são fake news. Nós vemos ali o Instagram, né? A disputa dos quem tem mais seguidores. Não tem isso? Irmãos, eu não tenho rede social. Alguém já pode ter me procurado aí. Eu não tenho. Não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho. Um dia pode ser que eu tenha, mas hoje eu não tenho. E aí, hoje tem um termo novo aí. Novo não, né? Que é o influencers digitais, né? Hoje nós vimos aí, antes, na época da faculdade, em 2011, eu estudei lá atrás os coachings. Lembra que era tudo coach? Coach não sei o que, coach não sei o que lá. Aí tinha os mentors, que é o mentor. Aí tinha os consultores, que são os consultores. Naquela época, aí depois estourou, né? Então são termos que vêm sendo agregados. Isso tudo influenciando, de fato, ao consumismo, ao lucro. Eu tenho um canal no YouTube. Fulano tem um canal. O que ele faz? Ele tem um canal no YouTube. Rapaz, mas eu vejo que ele tem jatinho, helicóptero, e só por causa do canal é não sei quantos seguidores. Então tudo isso, irmãos, tem algo por trás. É o lucro e o dinheiro. Só que para nós, o mais importante não é isso. 1 Timóteo, vamos voltar lá. Senhor Jesus. Amém. 1 Timóteo 6. Vamos ver aqui, irmãos, o que de fato importa para nós. Versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus. Aí ele fala, foge de tudo que a gente falou aqui, foge destas coisas. Mateus, foge destas coisas. Amém. Leninha, foge destas coisas. Amém. Abner, foge destas coisas. Francelino, foge destas coisas. Aí ele fala, irmãos, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. O nosso negócio é isso aqui, irmãos. Esse é o nosso negócio. Esse é o negócio de Deus. É isso que os trabalhadores da última hora estão envolvidos. Os trabalhadores da 1ª hora do último chamamento, eles estão envolvidos com a justiça. Eles estão envolvidos com a piedade. Eles estão envolvidos com a fé. Senhor Jesus. Amém. E aí, voltando para Mateus 19 e também Mateus 20, que é o capítulo referência, né, da semana, nós vemos ali que o Senhor,
ele fez uma associação. Ele usou Mateus 20, mas remetendo a Mateus 19, não é isso? Vamos abrir lá. Mateus 20. Mateus 20. Versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Amém? Amém. Senhor Jesus. Aqui, a primeira palavra desse capítulo 20 de Mateus é a palavra porquê, não é? Aqui o Senhor está explicando o versículo 30 de Mateus 19. Quer ver? Abram lá. Mateus 19, o versículo 30. Mateus 19, versículo 30. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém? Então aqui, quem é o dono da casa? Quem é o dono da casa? O Senhor. Ele não é o dono da casa? Quem é o dono da vinha? O Senhor. Quem é o dono da igreja? O Senhor. Quem é o dono da obra? O Senhor. Amém? Amém. Irmãos, nós temos que dar glória a Deus à vinha do Senhor. Amém. Porque nós estamos na vinha do Senhor. Nós estamos envolvidos na vinha do Senhor. Então, quando você está na vinha e você trabalha, você quer receber por seu trabalho, não é isso? É justo, Vilásio? É justo que você receba. O Mateusão está lá, ó, no Forte, né, Mateusão? Recebendo lá seus 5 mil reais, né, o salário dele, glória a Deus, aleluia. Vai pagar o rodízio de pizza, para nós, aleluia. Então o Mateusão está lá, ó, ralando, fora o ticket de alimentação que deve ser uns 2 mil, né? Aleluia. Então o Mateusão está lá ralando. Final de semana, não, Mateusão? Sábado, domingo. Amanhã está de serviço? Aí amanhã o Mateus está lá. E aí, amados, o Mateus no final do mês, ele tem que receber. Né? Ele vai ter que receber. É justo. O patrão dele vai ter que prestar contas para ele. E nós, na vinha, trabalhando para o Senhor, nós vamos querer receber ou não? De acordo com Mateus 20, eles foram assalariados ou não? Sim, justo, né? Senhor Jesus. E como que o Senhor, o Mateus, nós sabemos que ele recebe o dinheiro, o vale, né, o que quer que seja. Tem pessoas que recebem plano de saúde, odontológico, auxílio cultura, convênio com a academia. Então são vários tipos de benefícios, né, que o trabalhador faz jus ali. E nós, como trabalhadores, para o Senhor, trabalhadores da vinha, como nós vamos receber? O que nós vamos receber? Vamos ver. Lucas 6. Lucas 6, 23. Amém? Amém. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Novamente, regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Senhor Jesus, então, amados, esse é o nosso salário, é o galardão. O Senhor vai nos assalariar com galardão. E esse galardão, ele é grande. Esse galardão, ele não é terrenal. Esse galardão
é celestial. Esse galardão é do céu, irmão. Senhor Jesus tem que ser encorajamento para nós. Então, ainda com a questão da vinha, o Senhor, Ele quer e Ele precisa que essa vinha dê frutos, normal. Esses frutos são o quê? Lucro para o Senhor. Então nós, irmãos, precisamos dar lucro para o Senhor. Amém? Senhor Jesus, a vinha precisa dar lucro para o Senhor. A vinha não pode dar prejuízo para o Senhor. Tem que dar lucro. Senhor Jesus, uma empresa, ela tem que dar lucro? Tem. Mas para o acionista lá, o presidente, o dono, é bom dar prejuízo? Não. E por que na igreja nós temos que dar prejuízo? Nós temos que dar lucro. A vinha do Senhor precisa dar fruto para Ele. Senhor Jesus, essa semana, quando nós desfrutamos do capítulo principal, do livro principal, foi Mateus 20, nós vimos ali que o Senhor, Ele chamou os trabalhadores, os servos, né, dele, em 4 turnos. Não foi isso? Deixa eu ler um trecho aqui para vocês, do Alimento Diário, que fala assim, ó, página 33. A jornada de um dia corresponde a 12 horas, cujo início se dá ao alvorecer, às 6 horas da manhã, e termina às 6 horas da tarde. Ele saiu na primeira hora, 6 da manhã, depois na hora terceira, 9 da manhã, depois na hora sexta, meio-dia, e posteriormente na hora nona, 3 da tarde. Às 9 horas, o Senhor saiu para contratar mais um grupo de trabalhadores, que representam os cristãos que surgiram na era posterior à dos apóstolos. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, o Senhor chamou o terceiro grupo de trabalhadores, que se refere ao terceiro período da era da igreja. Das 3 horas até as 6 horas da tarde, o Senhor chamou o quarto grupo, o quarto período, os trabalhadores do último período da era da igreja. Então nós vimos aqui que às 18 horas, o que acontecia? Encerrava, né? Encerrou o expediente. 18 horas encerrou o expediente. Encerrou o período do trabalho. Esse é o período da igreja. Na primeira hora, o Senhor chamou quem? Os apóstolos, não foi isso? Para trabalhar na vinha. Aqueles que eram o quê? Envolvidos na pregação do evangelho. O Senhor chama o primeiro grupo para trabalhar na sua vinha. Mas aí, por que o Senhor ainda tinha que fazer um novo chamamento, né? Porque aquele, irmãos, ainda não era suficiente para a edificação da igreja. Então ele chama os outros trabalhadores. Trabalhadores da última hora. Os trabalhadores do final da era da igreja, que são quem? Amém? Somos nós. Então, o objetivo do Senhor final aqui é a edificação da igreja. Só que para que haja edificação da igreja, um dos pontos é a pregação do evangelho. É o cuidado com as pessoas lá fora. É as pessoas sendo materiais, sendo trazidas para a igreja, para viverem a vida da igreja, a qual nós aqui já vivemos. Então isso contribui para com a edificação da igreja. Aí nós vimos aqui, né, no Alimento Diário, na hora nona houve um último chamamento. Houve ou não? Último chamamento. Irmãos, não, houve, na verdade, um chamamento especial. Na 10ª hora, houve um chamamento especial, que somos nós, que fazemos parte.
Esse chamamento da 1ª hora, esse último chamamento, é o chamamento qual nós fazemos parte. Amém? Um chamamento extraordinário. Um chamamento de emergência. Por que o Senhor faz esse último chamamento? Por que ele faz? Ele poderia ter parado ali ou não? Por que ele faz esse último chamamento? Os irmãos já ouviram aquela expressão que era muito usada? O Esdras gostava muito de falar dela. Nós somos a geração que vai trazer o Senhor de volta. Lembra que ele falava isso? Seremos a geração que iremos trazer, a última geração. Ele gostava de usar muito isso na conferência de adolescentes, jovens, a questão do bastão. Passar o bastão. Abram aí, Atos 1. Atos 1. Versículo 9. Senhor Jesus. Atos 1, 9 a 11. Atos 1, versículos 9 a 11. Vamos lá. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Versículo 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, o Senhor, Ele faz esse último chamamento porque Ele tem pressa. Ele tem pressa, irmãos. O Senhor, Ele quer encerrar essa era. Ele precisa encerrar essa era. Mas para que isso seja feito também, Ele precisa trabalhar em nós. Ele quer nos tirar do convencional. Ele quer nos tirar da caixa. Senhor Jesus. Quer ver? Apocalipse 4. Apocalipse 4, 5. Apocalipse 4, 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Amém. Agora, Apocalipse ainda, só pular um capítulo aí, 5, 6. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi... Perdão. Então, 5:6. Apocalipse 5:6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Amém. Senhor Jesus. Então aqui, amados, nessas duas porções, nós vimos que estamos na era do Apocalipse, e o Senhor, Ele envia os seus 7 Espíritos. Amém. Por quê? Porque Ele tem pressa. Amém. Esses 7 Espíritos intensificados com muita força, porque Ele tem pressa. Amém? Aleluia. Senhor Jesus. Ezequiel 1:14. Amém, Senhor Jesus. Ezequiel 1:14. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Senhor Jesus. Apocalipse 14:4. Apocalipse 14:4.
Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Amém, Senhor Jesus. Então, nessas duas porções, o que vem nos mostrar? Que esses trabalhadores, eles precisam seguir de perto o Espírito. Primeiro, seguir o Espírito. Segundo, seguir o Cordeiro. Onde quer que vá, se o Cordeiro está no posso orar por você, a gente tem que estar lá. Se o Cordeiro está na pregação do Evangelho, a gente tem que estar lá. Senhor Jesus, Ele está na comportagem dinâmica, o Cordeiro está lá, a gente tem que estar lá. Amém? E uma das características do trabalhador da última hora é que ele não é acomodado, né? Ele se envolve com a edificação da igreja, ele se envolve com as ferramentas. Eu mesmo me expondo, eu me vejo hoje, irmãos, que eu estou ainda alheio e aquém do envolvimento o qual o Senhor espera de mim para com as ferramentas. Senhor Jesus, né? Ferramenta de saídas aí que nós vemos, fábrica de vencedores. Posso orar por você, Senhor Jesus. Então, amados, eu preciso me envolver mais. Amém. Senhor Jesus, às vezes ainda eu estou envolvido com as minhas coisas, muito com as minhas coisas, arraigado, enraizado com as minhas coisas, mas o Senhor, irmãos, Ele quer me desarraigar, né, desse mundo, dessas coisas. Amém? Senhor Jesus. Então, amados, vou parar por aqui, amanhã a gente continua, tá bom?